Olá! Neste vídeo da disciplina de Salubridade e Infraestrutura Urbana do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vila Velha, abordaremos assuntos relacionados ao sistema de distribuição elétrica, posteamento e as linhas de baixa, média e alta tensão. O Grupo EDP é uma das maiores empresas distribuidoras de energia do mundo e possui sede no Brasil, nos estados do Espírito Santo e São Paulo. Atualmente, a EDP Excelsa é responsável por distribuir energia para 1,5 milhões de clientes somente no Espírito Santo. A matriz energética brasileira é basicamente composta por hidrelétricas. No Brasil, há um sistema integrado que produz essa energia e lança para diversas regiões e empresas distribuidoras do país. Este sistema é chamado de Sistema Interligado e é regulamentado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro, a ONS. A EDP atua a partir da subestação abaixadora, das linhas de distribuição e o ramal de ligação das residências, fornecendo energia de baixa tensão, controlando e fiscalizando o consumo. No estado do Espírito Santo, há uma estreita relação entre as taxas de homicídios e a taxa de perdas não técnicas, conhecidas popularmente como GATs. Quanto maior a taxa de criminalidade de uma região, maior o número de GATs executados pela população. Os maiores problemas que a EDP enfrenta com relação à distribuição e furto de energia estão atualmente concentrados nos bairros mais carentes, devido ao crescimento desordenado, sem planejamento e sem que aquele consumo atual tenha sido previsto pela empresa. Outro problema encontrado são os avanços além dos limites do terreno em direção à rede de distribuição de energia elétrica aérea. Devido ao fato das residências serem construídas sem os projetos arquitetônicos e complementares legais aprovados, as edificações não apresentam soluções arquitetônicas adequadas, aproximando as residências da fiação e apresentando riscos aos moradores. Além disso, é de suma importância a atuação de um profissional de arquitetura na construção desses edifícios, a fim de evitar que casos como estes aconteçam. A EDP foi pioneira ao desenvolver o meio de o consumidor não conseguir fazer a instalação clandestina, evitando os furtos de energia. Foi desenvolvido um sistema mais seguro para toda a população, pois a partir do momento em que não há mais gatos na rede, evita-se que esta rede pegue fogo ou que um transformador exploda, queimando eletrodomésticos e evitando quedas de energia. A partir do momento em que a prefeitura regulariza as residências de uma determinada região, a EDP deve ir até o local e executar a infraestrutura de rede. Nessas regiões de complexidade social, não se recomenda implantar uma rede convencional, pois facilitaria a realização de furtos. A rede convencional é composta pelos cabos de baixa e média tensão. Os cabos mais baixos que passam pelos postes, localizados a 7,20 metros do solo, são os cabos de baixa tensão, de 127 e 220 volts, e onde são realizados os gatos. Os cabos mais acima são os cabos de média tensão, de 11.400 volts. Os agentes da Boa Energia realizam um trabalho de conscientização da população, além de realizar a autuação dos casos de furto e a implantação do sistema SMC-BT0. A EDP realiza a substituição de todas as lâmpadas da residência para as lâmpadas de LED e da geladeira, por ser o equipamento que gera o maior consumo de energia através de doação. Dessa forma, eles conseguem a fidelização do cliente, evitando que ele venha realizar o furto novamente. Verificam também se o morador tem direito à tarifa social, em cima da conta de energia elétrica, um benefício para as pessoas de baixa renda, ficando isentas do pagamento do ICMS e da taxa de iluminação pública. Com essas medidas, a pessoa passa a ter um consumo consciente, reduzindo o valor da sua conta de energia. O custo de implantação de uma rede subterrânea de energia é de 8 a 10 vezes maior do que a rede convencional. Em Vitória e Vila Velha, essa implantação é ainda mais cara devido ao fato de o nível do mar ser muito próximo ao nível da cidade. Apesar disso, temos um exemplo de rede subterrânea localizado na Praça do Papa, em Vitória, que foi implantada por volta de 2008. A Agência Nacional de Energia Elétrica é responsável por regulamentar as empresas distribuidoras, como a EDP, e diz que a implantação de uma nova rede deve apresentar o menor custo global para o cliente, que no caso é a rede convencional. Para implantar a rede subterrânea, o custo excedente deve ser assumido pela empresa de distribuição ou algum parceiro, como o governo do estado. Um exemplo de implantação de rede subterrânea no estado do Espírito Santo é o caso da Rua do Lazer em Santa Teresa.
O governo estadual vai entrar com o investimento necessário para implantar a rede subterrânea, devido a toda a questão histórica e turística do lugar. Isso acontece pois aquela obra não beneficiaria toda a população, então o valor não pode ser repassado para os consumidores finais. Afinal, a população mais carente seria quem mais sofreria com este custo rateado. Em relação às placas fotovoltaicas, o governo do estado dá um incentivo do ICMS sobre o que você está gerando para consumo próprio, mas o cliente de baixa tensão paga pela disponibilidade do sistema, então não existe um modo de zerar a conta de energia do cliente. Ele sempre pagará pela taxa de iluminação pública e a fatura mínima, pela disponibilidade da rede. Se for monofásico, paga 30 kWh mês. Se for bifásico, paga 50 kWh mês. Se for trifásico, paga 100 kWh mês. Deve-se tomar cuidado com o discurso de vendedor, com a ideia de zerar a conta do cliente. Com a falta de informação, a população acaba reclamando com a EDP, devido ao valor mínimo encontrado na conta de energia.